Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para tentar, dar aí uma contribuição de como nós podemos, dentro do Classroom, criar uma atividade e utilizando para isso uma ferramenta que é a retirada dos dados da atividade já de um arquivo pronto em PDF, né? Ou pelo menos como trabalhar isso. Então, a nossa atividade hoje vai se resumir a esta característica, né, dentro do Classroom. Bom, primeiramente, nós vamos lá para a atividade em PDF, e essa atividade que está aí disponível no caderno do aluno do quinto ano, volume 2. é, e aí tem essa atividade, e que consiste nessa sequência 3. Um pequeno texto, né, e logo a contribuição dessa atividade. Só que acontece, na hora que a gente vai criar a atividade, se eu colocar tudo isso já como pergunta, vai ter um grande problema porque o espaço lá não vai ser cabível. Então, o que que eu faço e eu costumo fazer quando eu vou criar? Primeira coisa é salvar, né, fazer um recorte dessa atividade, transformando em foto. Então, eu seleciono aqui esse título vai ficar em cima da imagem, então eu vou selecionar aqui o conteúdo que eu quero, salvando, recortando, aliás, né? E com a ferramenta que eu utilizo, que é a captura de ferramenta de captura, tá? E aí eu aperto Ctrl e o S, que já vai para salvar, e aí eu seleciono dentro de uma pasta dentro daqui eu estarei, né, localizando depois para encontrar essas atividades já em fotografia. Então vou salvar aqui como sequência 3. Sequência 3. Ok, está salvando. Também vou fazer a mesma coisa com é, esta tabela, né? Porque a tabela, para ser colocada lá, vai ser um pouquinho complicado. Então, eu vou também fazer utilização da ferramenta de captura para conseguir ter essa tabela da maneira que ela está, né? Venho aqui, Ctrl C, coloco aqui sequência 3, tabela. Na hora de salvar, eu preciso dessas informações. Bom, nesse primeiro momento é o que eu preciso. As perguntas eu vou selecionar e copiar, já vou mandar direto. Então, voltamos lá para as nossas atividades. Então, para continuarmos, vocês vão ter a tela do meu Classroom, né, que já está aberto aí, né, dentro da minha página, da minha turma, para vocês saberem. Então, eu já dividi tópicos por disciplina. E aqui eu vou criar a atividade, né, específica. Quando eu vou criar a atividade, eu tenho algumas opções. Hoje eu vou me concentrar apenas na atividade com teste, tá? Em algumas particularidades desta atividade com teste. Então eu vou lá, clico atividade com teste, automaticamente ele vai deixar aqui uma aba criada do formulário Google, que é justamente a qual nós vamos utilizar. Essas informações aqui a gente vai preencher depois, tá? Interessante que você deva fazer aqui no lado, aqui, ó, colocar o tanto de ponto que você vai dar à atividade, então é de 0 a 10 pontos, né? Se tiver data de entrega e o tópico que você pretende colocar. Então, no meu caso, eu vou colocar em matemática. Claro que eu não vou salvar ainda, porque nós vamos trabalhar com a ferramenta. E clicando aqui nesse formulário do Google, ele vai nos direcionar para a ferramenta Google, já direto linkada. Então, aqui começa propriamente a nossa atividade. Tá? Então, o que que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos colocar, né, o título dela. Então, o título dela vai ser aquele que nós tínhamos lá no PDF. Então, eu vou escrever aqui nesse momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já copiar, porque, né, hoje tem tanta praticidade, então eu vou voltar lá na tela. Eu vou na tela inicial, que é de PDF, então eu vou fazer o quê?
Vou selecionar aqui o título. Eu já vou fazer aqui já de caras, Ctrl C, né, que é mais rápido. Aí eu vou lá na tela do programa, que é o Google Formulário, seleciono o que eu quero, vou, né, já modificar o nome. Então vai ficar o título da atividade. Aqui eu vou clicar aqui em cima, tá vendo? Como eu já trouxe para cá, o certo é automaticamente. Em alguns momentos, quando eu estou fazendo essa atividade, automaticamente, você clicando aqui, ele já automaticamente carrega esse nome lá para esse lado de cá. Como ele não veio, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o título e vou copiar. Bom, e aí vamos para a primeira atividade. A primeira atividade, lembra-se que é um texto, e como sendo um texto, né, nós temos aí a situação de nós temos muito conteúdo. Então, na primeira aba aqui, ó, selecionada, eu vou aqui, ó, nas laterais e vou clicar aqui em adicionar imagem. Clicando em adicionar imagem, eu vou buscar, aqui na primeira opção vai fazer upload, que é justamente buscar no meu arquivo aonde que se encontra este material. E eu, como eu salvei naquela pasta específica, então eu já encontrei aqui, eu vou selecionar a pasta específica que eu quero, e vou levar esta atividade já pronta que está salva como foto, né? Espera só um pouquinho. Sequência 3 pergunta, sequência 3 tabela. Primeiro é o texto. Seleciono lá do arquivo, não sei se vocês conseguiram captar. Então, aquela tela que eu copiei está aqui. Mas como eu já coloquei o título aqui, eu não preciso colocar aqui embaixo. Bom, e aí começa a atividade. Mas lembra que tem lá naquela atividade o gráfico que nós salvamos? Vamos de novo, ó, tá vendo? Com esta aba aqui selecionada, a gente seleciona aqui, ó, adicionar imagem. E aí, de novo, eu volto para a outra tela inicial, busco lá no meu computador aonde que está salvo, e aqui eu salvei como sequência 3 tabela, e coloco em abrir, depois ela já vai ser adicionada no Google Formulário. Bom, adicionei a tabela. Agora nós vamos trazer de lá as perguntas, né? Então nós temos a primeira pergunta. Chegando aqui no arquivo que eu já tenho em PDF, a gente já levou para o Google Formulário o texto, né, em forma de imagem, levamos também o gráfico em forma de imagem. Aqui nós vamos acrescentar a primeira pergunta. Então, eu vou copiar daqui, né, e vou levar esta pergunta lá para o nosso Google Formulário. E aqui, depois dessa aba, aqui ó, já tem esta inicial, então eu vou utilizá-la. Nesse caso, aqui seria se fosse para ter um título, no caso eu não vou querer. Lembrando que, como se trata de uma atividade, é interessante que sempre vocês peçam para ter uma aba para colocar o nome do aluno, porque depois vocês vão ter o retorno. Nós vamos já mostrar isso. Então, aqui tem as opções das atividades que podem ser feitas e de que maneira elas vão ser. Então, eu tenho aqui a possibilidade de fazer uma pergunta com uma possibilidade de uma resposta curta, uma resposta mais longa. Eu tenho aqui a possibilidade de você colocar algumas opções de resposta em que o aluno vai escolher uma correta. A caixa de seleção funciona da mesma forma e tem a lista suspensa. O que funciona a lista suspensa? Nada mais é do que você ter as alternativas e quando você clica, na pergunta, a pergunta para o aluno, quando ele vai visualizar a pergunta e ele vai clicar numa setinha e vai ter várias respostas. Ele escolhe uma e envia. Dentro das múltiplas opções é aqui que eu tenho. Então, vamos lá para uma pergunta com resposta
curta, tá? E aí eu tenho aqui a pergunta, que a pergunta é: qual a diferença aproximada entre as capacidades dos estádios do Morumbi e do Maracanã? Registre como você pensou. Resposta curta. E aí vem o detalhe: se a atividade que eu estou elaborando, ela exige, né, que o aluno responda obrigatoriamente, eu tenho que selecionar esta opção aqui embaixo, para que o aluno obrigatoriamente responda. Eu não vou deixar acionado caso eu queira, de repente, a possibilidade de que o aluno não responda. De repente, uma pergunta que vai exigir dele uma dificuldade, um grau de conhecimento maior que talvez ele não tenha e que ele pode, de repente, deixar em branco. Aí você pode não colocar obrigatoriamente. Caso contrário, sim. E aí, como eu havia dito, olha, todas as atividades é bom que você faça a aba para que o aluno escolha, né, que ele coloque seu nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois do título. O que que eu vou fazer? Seleciono a aba e vou colocar aqui, ó, em mais, adicionar pergunta. Quando eu adicionar pergunta, eu coloco aqui como resposta curta. E qualquer pergunta, coloque aqui nome, né, para o aluno colocar nome, dois pontos, e aí depende se for no ciclo 2 série, ano, data, enfim, o que você achar que cabe aqui. Então, geralmente para identificar que série que ele é, nome e série, tá? E aí, resposta curta, coloca obrigatório para que ele responda, tá? E aí a gente tem essa possibilidade. Vamos supor que eu tenha lá no canal um vídeo e esse vídeo eu queira acrescentar nessa atividade. Então eu clico aqui, ó, selecionei a pergunta, a última, e vou colocar um vídeo depois desta. Então ele vai abrir esta aba para que eu escolha. Lá na internet eu posso fazer uma pesquisa e colar aqui. Ou aqui mesmo, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira procurar lá dentro do centro de mídias, né, alguma atividade, português, matemática, né, tabelas. Vamos supor que eu coloque assim, né, ele vai me mostrar as pesquisas dos vídeos que tem no YouTube. Vamos supor que eu queira utilizar uma que seja específica. Vamos ver se eu acho aqui, que eu não tinha elaborado nenhuma pesquisa anterior. Vamos supor que eu encontre uma do quinto ano aqui dentro dessas tabelas. Centro de mídia. Se nós encontrarmos aqui, eu vou colocar. Senão, eu vou usar um outro só para ilustrar, tá? Então, você vai selecionar aqui, ó. Matemática tem problema, tem solução? Vou selecionar isso aqui. Clico, selecionei. Aí vem aqui embaixo, seleciono. Então, aquele vídeo que estava disponível lá vai se encontrar aqui na sua aba do seu Google Formulário. Aqui, onde tem esses três pontinhos, você pode escolher em que posição que você quer que o vídeo apareça quando o aluno abrir esse Google Formulário. Então, tem alinhar à esquerda, ao centro, à direita, alterar aqui se você quiser mudar de vídeo ou de fotografia, imagem que pode ter essa possibilidade. Eu costumo colocar à direita e faço uma troca se tiver muito vídeo, cada um de um lado para ficar visualmente melhor. Bom, nesse momento, para vocês visualizarem, esta é a atividade e vamos colocar essa atividade lá para que os alunos façam, tá? E eu, no meu caso, vou colocar e depois eu vou tirar, tá bom? Bom, e aí temos aqui algumas ferramentas interessantes. Então, no meu caso aqui, para você personalizar a sua aba, então você pode escolher uma imagem para ser o cabeçalho. Então eu vou colocar uma que eu sempre costumo colocar, que está dentro do meu computador. Eu vou escolher a imagem lá dentro do meu computador, seleciono e escolho que vai ficar como sendo a minha tela do cabeçalho, né? E aí aparecerá todas as vezes que o aluno visualizar a atividade, ele vai ter esta cara inicial. Eu vou colocar uma cor para destacar. Tem aqui o estilo de fonte, não tem muitas opções, né? Então tem divertido, formal, tem aqui decorativo. Esse decorativo, ele é um pouquinho complicado para se entender. Por quê? Depende do texto, por exemplo, o número um muitas vezes se confunde com outro tipo de desenho. Não é muito legal para nós que estamos atuando na educação
e que precisamos que o aluno leia, porque tem que ser compreensível para ele. Então, ou coloque-se na forma do básico ou no modo divertido. Aí você tem uma mudança no jeito de aparecer o texto. Eu vou também ter aqui a opção do visualizar, ou seja, é como o aluno vai enxergar esta aba. Então, quando ele abrir a tela, vai aparecer assim para ele, ó, né? Esse aqui é o modo básico. Ainda tem outras coisinhas que a gente vai, nas próximas videoaulas, mostrar que é possível de ser feito. Então, aqui é só um modo de visualização, então eu vou fechar. Aqui vem a configuração. Então, nas configurações eu tenho essas possibilidades. Então, eu tenho aqui na aba, né, o lado inicial, parte superior do lado esquerdo, né, escrito geral, e aqui você pode clicar para coletar os endereços do e-mail dos alunos, e aqui tem a opção de recibo de resposta, significa que ele vai ter uma pergunta, quando ele visualizar, se ele quer responder a resposta, né, ou você não precisa, né, porque ele sempre vai ter esta resposta dele, né? Então sempre vai ser coletado o e-mail e ele vai ter sempre a resposta é, dentro desse e-mail, né? Ou seja, daqui aquela atividade ele recebeu. Aqui, né, tem uma outra opção que é interessante para o Google Formulário. Quando nós usamos as contas institucionais, né, e eu não quero que outra pessoa acesse esse formulário, a não ser que tenha este e-mail institucional, eu vou selecionar aqui. Agora, se o aluno ele estiver acessando, ou de repente você quiser fazer uma atividade, e no nosso caso, de algumas escolas que utilizaram o e-mail para construir as classes, né, o Google Classroom, onde o e-mail não é institucional, este tem que estar desabilitado. Então, outra coisa também interessante, limitar a resposta, né? Ou seja, o aluno só tem direito a cada e-mail que ele vai fazer para responder o questionário, ele só tem direito a responder uma vez. Então significa o seguinte: o aluno ele tem um e-mail, ele abriu esse formulário com aquele e-mail, somente uma vez ele vai poder responder. Se ele precisar responder uma segunda vez, ele vai ter que pedir autorização para o professor para refazer a atividade, tá? E tem aqui a opção que o aluno pode editar após o envio. Vamos supor que ele enviou e ele quer enviar. Então, aqui também tem essa possibilidade de ele corrigir, né? Aí depende muito da atividade que vocês estiverem realizando. Ver gráficos de sumário e resposta. Então, assim, conforme ele vai respondendo, aqui vai para ele aparecer o gráfico daquilo que ele já está respondendo. Como vai apresentar? Eu vou deixar isso aqui desmarcado porque para mim não é interessante. É limitar a resposta. Aqui eu não vou pedir para coletar e-mail, tá? Vou restringir, porque no meu caso aqui estou usando com e-mail institucional. Então eu vou deixar as duas acionadas. Como vai apresentar para ele? Né? Ou seja, visualmente, vai aparecer uma barra de progresso. Embaralhar as ordens das perguntas. Como funciona isso? Então, você, por exemplo, eu coloquei lá nas perguntas uma sequência. Aqui, se eu colocar essa opção, o aluno ele vai ter a possibilidade de, por exemplo, ver, mas se um outro aluno ver, não vai ser a mesma ordem. A pergunta é a mesma, só não vai aparecer na mesma ordem. Aqui eu não acho interessante nesse momento, então depende muito da intencionalidade, tá? Mostrar link para a resposta, só se, como ele está escrevendo e está respondendo por um e-mail institucional, não há necessidade. Testes, aqui vem quando você necessariamente cria o seu Google Formulário com a intenção de dar uma nota avaliativa para essa atividade. Então você coloca, aciona esse botão aqui, criar testes, e você tem uma opção que é interessante que, por exemplo, vamos supor que você coloque uma atividade que eles podem facilmente buscar no Google ou no outro caminho as respostas. Quando você ativa esta opção aqui, ó, modo bloqueado, esse aluno só vai conseguir ter a janela do Google Formulário. Ele não consegue abrir outra coisa. Ou seja, ele não consegue fechar uma coisa, deixar de responder para procurar, porque é bloqueado aqui, ó. Tá até informando aqui, os usuários não podem abrir guias de outros aplicativos durante a realização do teste. Eles precisam usar um Chromebook gerenciado, tá? E aí tem uma explicação um pouco mais sofisticada.
Liberar nota. Vamos supor que você fez todas as suas questões com alternativas. Então, você pontuou na hora que você for formulando, você tem a opção de colocar, por exemplo, a nota e qual é a questão certa. O aluno pode receber imediatamente após o envio essa resposta. O único problema é se você, por exemplo, coloca questões que não tem só alternativas, tem escrita e você precisa ler. A não ser que seja uma coisa muito óbvia, né, em que você pode colocar dentro da opção de resposta aquela resposta óbvia. Então, eu costumo colocar posteriormente, porque eu tenho um tempo para corrigir e dar uma devolutiva. As pessoas que responderem, elas poderão ver as perguntas erradas, as respostas corretas. Eu costumo não deixar disponível, por quê? Porque ele pode passar essa resposta para outros colegas. Valores de notas? Não, porque, como eu disse anteriormente, às vezes tem questões que são escritas e outras são de alternativas. Se eu configuro todas para dar a resposta, ele pode até ter condições de ver a nota, mas ele vai ver parcial. Então, a não ser que seja uma prova que você consiga pontuar e colocar a resposta já em toda a prova. E aí, concluir, salvar. Bom, eu vou enviar esta atividade para os meus alunos. Então, nós vamos voltar lá na aba, aqui é o Google Formulário. Então, eu vou voltar lá para o Classroom, né, a tela do Classroom inicial, e lá vou mostrar para vocês como vocês irão visualizar esta atividade já criada, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui está a atividade já criada, não mudou o nome, mas deveria, mas está vinculada, não tem problema. E lá salva automaticamente. Aqui as instruções depois eu coloco. Atividade para os alunos. Depois eu coloco uma coisa mais incrementada, tá? Bom, e aí vem uma curiosidade do Google Classroom, que é a possibilidade de você criar, mas também de agendar. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso programar atividade e posso também salvar o rascunho. Eu vou colocar criar porque eu quero que imediatamente eles tenham acesso, tá? E aí eu consigo mostrar para vocês nesse momento também, mas depois eu vou destravar e tirar essa atividade nesse momento, tá? Bom, coloquei criar atividade, então automaticamente, ó, aqui em matemática, tá vendo? Aparece para ele no meu Google Classroom e agora eu vou mostrar para vocês como é que o aluno vai visualizar esta tela, tá? Bom, eu tenho aqui a tela de um aluno. Eu tenho a tela de um aluno aqui que eu abri com o e-mail institucional para que visualize. Olha só. Então, a tela inicial que ela vai ter é essa. Aí, quando abre, ela vai entrar no Google Classroom. Para ela, aparece esse aqui do mural. Tá vendo? Atividade 3, ó. E aqui ela vai clicar em atividades e vai aparecer os trabalhos que ela precisa fazer das disciplinas. Eu vou me concentrar aqui nas que nós já criamos, que é essa aqui, ó, sequência 3. Eu cliquei, vai aparecer assim para ela, tá vendo? Ó, tá vendo? O título da atividade aparece aqui, ó, no Google Formulário. Então eu quero ver a atividade, ó. Clicou em ver a atividade, ó, né? Aí vai aparecer para o aluno essa seguinte aba. Você quer adicionar ou criar, né? Você pode colocar marcar como concluído. Você pode marcar como concluído, mas você precisa ter respondido a aba, tá? Então tem essa opção aqui, ó. Quando você coloca adicionar ou criar, é a possibilidade do aluno incluir um arquivo já pronto, tá? Seja do Google Drive, do computador, do celular ou do link do arquivo. Quem está no celular aparece a aba fotografia, então quem pode tirar foto também, tá? Clico aqui, ó, e vou abrir a tela, no caso da aluna, para ela responder, tá vendo? Aparece o e-mail dela, perguntando se é ela mesmo,
Aqui eu não vou responder, tá? Vou responder qualquer coisa aqui, tá? Só para ilustrar. E como é uma pergunta só, vou colocar qualquer coisa aqui, porque eu sei que depois eu deleto essa atividade para a pessoa. E clico em enviar. Quando clicar em enviar, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, sequência 3, maior estágios, abrir tarefa. A resposta foi enviada, a tarefa foi marcada como concluída lá para o professor. E aí a tela vai aparecer assim, ó, concluída a tarefa, tá vendo? Ó, comentário, se o aluno quiser escrever alguma coisa, ele vai adicionar aqui, ó, conversar com o seu professor. Caso o professor tenha alguma dúvida sobre essa atividade, o aluno poderá fazer aqui os seus comentários. Bom, nesse momento o que eu tinha para mostrar. A gente volta a falar um pouquinho mais com vocês, tá? Espero que esse tutorial básico aqui do Google Formulário e mais o Google Classroom ajude a vocês a ter uma ideia um pouco mais clara de algumas coisas que poderão ser feitas, tá bom? Gente, um abraço carinhoso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.